Salve, salve, meus queridos e queridas! Vamos continuar aqui a nossa jornada, a nossa epopeia. Então, olha só, vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente já começa. Boa tarde, Israel! Almoçou? Que eu não. Mas vai ser lindo, vai ser bom demais. Olha só, a gente estava falando de empuxo, né? E aí ficou uma última questãozinha aqui do Enem para a gente tratar. Ai, que inveja. Almoçou. Eu não. Olha só. E aí agora, essa daqui eu que gostaria que vocês tentassem fazê-la. Não é, professor? Sério? Sério. Porque a gente está aqui, a gente tem que pegar para fazer, senão não tem jeito, né? Senão não aprende. Ah, então tá bom, né? Então, olha só. Fala o seguinte, Enem 2011, em experimento realizado para determinar a densidade da água de um lado, foram utilizados alguns materiais, conforme ilustrado. Um dinanômetro D com graduação de 0 a 50 newtons e um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 quilogramas de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinanômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons quando o cubo era preso ao dinanômetro, né? E faz sentido, né? Massa vezes gravidade dá 30, né? Vamos arredondar aí a gravidade para 10, né? Ao mergulhar o cubo na água do lago, até a metade do seu volume ficar submersa, foi registrado a leitura de 24 newtons no dinanômetro. Então, faz sentido porque até então, quando eu estava com o cubo aqui ó, de fora, ó, vamos desenhar ele aqui para nós ver. Ó. Desenhando, sururu, surural. Vou desenhar essa linha aqui agora. Ó, uma linhazinha. Opa, está muito grossa. Fazer uma linha fininha assim, bem bonita. Aí. E agora a gente tem aí essa parte de cima aqui. Bom. E aí, quando ele não estava fora da água, a indicação foi 30 newtons. Por que isso aconteceu, gente? Porque você tem uma força-peso que está aqui para baixo e uma força de tração. O dinanômetro vai justamente medir essa força de tração, né? O valor dela. Nesse caso, ela tem que ser igual ao peso, que tem nada apoiando ele aqui. Mas agora, a gente tem o peso para baixo, que não mudou, mas existe ainda aqui ó, um empuxo para cima, além, é óbvio, da tração aqui do dinanômetro. Ó. Ah, professor, não entendi. E aí, essa tração, né, que ele consegue pegar, deu 24 newtons. Beleza. Então, ele quer saber qual que é a densidade do lago aí. E eu gostaria que você tentasse fazer. Que tal aí, ó, meio-dia e meio, né? Vou dar aí 3 minutinhos para vocês tentarem fazer. Tem mais opções aqui para baixo, mas se eu mover, vai funcionando. Ah, tem nada, não. Acho que você entendeu o raciocínio da coisa. Vou deixar aqui. Aí, pronto. É a letra I. Ou vontade de ter uma aulinha presencial, viu? Agora, final do ano, né? A gente já está até conformado já. Agora, se fosse para voltar, eu não queria também, não. Né? Eu já habituei já, mas ali em agosto ia ser tão ótimo se a gente tivesse condições, né? Se a pandemia estivesse permitindo. Aliás, para ser sincero, a gente é porque a gente é muito egoísta também, né, gente? Vamos pensar assim que muita gente reabriu o comércio, claro que precisa e tudo mais, mas muita gente morrendo e aí as pessoas vão se conformando com isso, e ninguém fala mais nada e vida que segue. A verdade é essa.
Virou algo habitual, né? Ah, morreu mais 1.000. Ah, morreu mais tanto. Isso é muito infeliz da nossa parte, enquanto ser humano, falta essa humanidade. Mas enfim, né? E aí, alguém chegou em algum resultado? 3 minutinhos já foram. Deixa eu ver se tem aqui no bate-papo alguma coisa. Ó, o Matheus falou Israel letra D, Matheus letra E. Já posso fazer? Vamos lá? Então, olha só, para a gente ganhar um tempinho, que eu quero comentar um negócio bem legal com vocês. Limpar todos os desenhos, beleza. Então, olha só. A resposta correta, letra B de bola. E professor, por quê? Vamos ver. Olha só. O peso do bloco a gente já sabia, né? 30 newtons, né? Então, olha só, quando a gente tem aquela configuração que novo peso, né, era 24, a tração era 24, então o empuxo a gente descobre que é 6, que é o que faltava. Então a gente substitui, ó, empuxo é dVg, o empuxo vale 6, a densidade é o que a gente quer, a gravidade vale 10. E aí, o volume, gente, a aresta, 10 centímetros, você tem que passar para metro cúbico, né? Então, vai ser 0,1 ao cubo sobre 2, por quê? Porque é só metade que está submerso. Ah, professor, foi aí que eu errei, eu esqueci de fazer a metade. Pois é. Então, se você, quem está multiplicando aqui passa dividindo, você vai chegar em 1.200 ou 1,2 grama por centímetro cúbico. Alguma dúvida? O que a gente tem que fazer então? Pega o empuxo e substitui na fórmula dVg e faz a lembrança, né, que só metade aqui que vai estar submerso. Dúvida, amores e amoras? Professor, volta lá para mim ver como é que foi que você descobriu o valor do imposto. Claro, olha só. Vamos fazer aqui na figura que eu acho que vai ficar melhor para você entender, Sandra. Olha só, você tem uma força-peso para baixo, né? E a gente sabe que esse peso é 30, ele não muda, né? Que não mudou a gravidade, né? A massa. Aí você tem aqui, ó, uma força de tração para cima que vale 24, uma vez que está registrada aqui no dinanômetro 24 newton, né? E, ou seja, para ficar em equilíbrio, está faltando a parte do empuxo. Então, o empuxo vai ser quanto? Ah, professor, vai ser 6, porque aí somado, né, vai dar os mesmos 30 aqui de baixo. E aí? E aí, empuxo é igual a dVg. O empuxo vale 6, a densidade é o que nós queremos. O volume é 0,1, né? Porque a aresta é 10 centímetros, né? Elevado ao cubo sobre 2. Por quê? Porque 50% só desse volume está submerso. Isso vezes 10. Então, aí você chega que a densidade vai dar 1.200 kg por metro cúbico. Ou, se eu quero passar de gramas, né? Ele quer em gramas por centímetro, então a densidade é só dividir por 1.000, né? 1,2 grama por centímetro cúbico. Combinados? Entendeu, Sandila? Beleza, por nada. Então, agora olha só. Aí, capaz que você deve estar pensando assim, eita, você está achando que eu não sei, né? Que você não comentou aí com a gente sobre gravitação. A gravitação, gente, é um tema que não cai tanto. E aí, por isso que é muito mais simples, por isso que eu optei em deixar ela para o final. Se bem que vocês estão com as minhas anotações, né? Com os exercícios aqui, com a preparação da aula. Então, olha só. Mas, o que eu vou fazer? Ó, então, deixa eu até pegar aqui com vocês, ó. 2020, curso frente 2. Isso aí, ó. Então, tem aqui, ó, a gravitação, alguns exercícios.
E eu vou explicar usando um vídeo que eu acho muito bacana, que é lá da Universidade Federal da Bahia. O pessoal fez e, assim, é muito legal. Então, olha só, a gente começa sempre, né, com um pouquinho de astronomia, falando da teoria geocêntrica e heliocêntrica, depois leis de Kepler e leis da gravitação. Energia mecânica e maré, isso aqui é só um extra que nunca caiu. Então, aí que você vê, ó, essa questão, por exemplo, é da UEG, tá vendo? Então, são poucas questões que a gente tem aí no Enem, tá? Eu tive que mesclar algumas ou outras aqui para ver se eu... Ué, o que foi? Isso aqui tá assim... Ah, é que estava demorando a abrir. Então, vamos lá comigo, ó. Vamos pegar aqui física, animações e materiais complementares, mecânica, gravitação. Deixa eu compartilhar o som com vocês no computador. Se sair meio alto aí, gente, é o Zoom, tá? Não é eu, não. Aí baixa o volume um pouquinho aí. Aqui não resolve, aqui é só o meu. Tem que ser aqui, ó. Pronto. Aí. Vou baixar mais um pouquinho aqui, antes de começar. É um vídeo um pouquinho longo, mas que trata do assunto de uma forma bem bacana, por isso que eu gosto de colocar. A física e o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o Então, a cotidiano. vinheta, né, lá do projeto deles. Agora começa, ó. O que é o universo? Tempo e espaço, movimento e energia, força e gravidade. Partículas, seres animados e inanimados, mundos, sonhos e estrelas, nascem, vivem e morrem. Mas afinal, qual a real compreensão que nós temos do universo? Os primeiros ensinamentos vieram do céu, revelando a vida. A observação do céu ensinou ao homem primitivo o poder da lua sobre as marés. Ensinou o momento certo de plantar e colher. O fascínio pelos mistérios do céu chegaria até os gregos. Especialistas em geometria consideravam a circunferência um símbolo da perfeição. No princípio, os gregos imaginavam que as estrelas, os planetas e a lua se moviam em círculos divinos, livres de qualquer ação. Até que em 140 d.C., um astrônomo grego chamado Cláudio Ptolomeu encontrou um meio de entender o estranho comportamento dos astros e ainda prever a posição dos planetas no céu. Ptolomeu era um cientista inquieto. Estudioso da matemática, da física e da geografia, aperfeiçoou um sistema que colocava a Terra no centro do universo. O Sol e todos os planetas giravam em torno dela. O sistema recebeu o nome de geocêntrico. Que hoje para nós, né, parece assim absurdo, mas o mais interessante que eu gosto muito de comentar é que a base da ciência está sempre lá na Grécia, né? Que a Grécia, a filosofia questiona, né? O pensamento crítico, questionando por que que isso é assim. Até então a galera falava o seguinte, porque o xamã tal, né, o deus tal, quis assim e assim, pronto. Né? E na Grécia, o pessoal começou a falar assim, beleza, o deus tal tá mandando a chuva, mas por que que isso acontece? Né? Então, esse questionamento é primordial para o desenvolvimento científico. O sistema de Ptolomeu admitia que cada esfera planetária descrevia uma pequena órbita circular, cujo centro descrevia outra órbita maior em torno da Terra. Essas pequenas órbitas circulares, ou pequenos ciclos, foram chamados de epiciclos.
Esse modelo explicava o aparente movimento retrógrado dos planetas quando avançam e depois recuam suas trajetórias no céu. Embora basicamente errado, ele foi um sucesso porque permitia previsões que se confirmavam na orientação das grandes navegações. Mesmo sofrendo reajustes a cada nova descoberta, o sistema geocêntrico de Ptolomeu sobreviveu por 1400 anos, guiando a filosofia, a ciência e a religião. Nesse período, a humanidade assistiu à ascensão e queda do Império Romano, às invasões bárbaras e à formação de uma sociedade feudal dominada pela Igreja Católica. Até que no século XVI, em pleno renascimento cultural na Europa, as ideias de um padre nascido na Polônia iriam revolucionar a astronomia e incomodar a própria Igreja Católica. Nicolau Copérnico, o padre, percebeu uma forma simples de atingir os mesmos resultados de Ptolomeu. Bastava substituir a Terra pelo Sol no centro do universo. Assim, foi criado o sistema heliocêntrico, no qual o Sol ocupava agora o centro do sistema e os planetas giravam ao seu redor. Pouco tempo depois da publicação de suas teorias, Nicolau Copérnico morreu aos 70 anos em 1543. Mas, como bem sabemos, não foi uma morte natural, né? Foi uma morte, assim, na fogueira. Mesmo depois de sua morte, o sistema heliocêntrico de Copérnico incomodava a Igreja Católica. Se Cristo veio à Terra, ela não mereceria um lugar de destaque? Não seria especial? Por que a Terra teria que se humilhar ao Sol, como um escravo ao rei? A sabedoria e o poder da Igreja precisavam ser preservados, e aqueles que se colocassem contra ela seriam severamente punidos. Foi nessa época que viveu o filósofo e frade dominicano italiano Giordano Bruno. Ele avançou o pensamento de Copérnico, acreditando em um universo sem limites, infinito, em que a Terra girava em torno do Sol e as estrelas eram centros de outros sistemas planetários. Acabou queimado vivo em Roma em 1600. Pouco tempo depois, um jovem italiano estudante de medicina na Universidade de Pisa descobria a física e a matemática. Era Galileu Galilei. Intrigado com instrumentos ópticos utilizados como microscópios e lunetas inventados na Holanda, Galileu estudou e melhorou tais dispositivos, construindo seus próprios telescópios para observar os astros. Descobriu as 4 luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas solares, as crateras e montanhas da Lua. Percebeu que o sistema heliocêntrico estava correto e concluiu que os corpos celestes não eram tão perfeitos e divinos como a Igreja afirmava. E assim, gente, julgado pelos Galileu, tribunais... ele chegou a descobrir a inércia, né? Só que ele não formulou matematicamente. Então, o próprio Newton fala, né? O ano que Galileu morreu, Newton nasceu. E ele fala, né? Se cheguei até aqui porque estive em ombro de gigantes, né? E entre eles aí o Galileu Galilei, que foi o cara, por exemplo, que rompeu com a lógica aristotélica. O que é a lógica aristotélica? Gente, rapidamente, vamos usar essa figura para mostrar algo aqui para vocês. A gente sabe que se um corpo, e essa lógica aristotélica, ela está entranhada no nosso dia a dia. Olha só, um corpo como esse aqui, ó. Se ele vem rolando assim, ó, qual que é a tendência dele? Ó, pessoal, ele vai cair. Só que ele vai cair, se ele tinha uma velocidade inicial, é um lançamento horizontal. Ele vai cair aqui assim, ó. Que eu estou fazendo, né? Ih, o computador travou, peraí. Eu vou desativar a webcam, tá? Para ver se dá uma melhoradinha. E aí? Então, olha só. A lógica da realidade é essa, a lógica newtoniana, né? Tchuf. Agora a gente não, a gente é levado a crer na ótica aristotélica.
Que, por exemplo, já viu o desenho animado? Os caras ficam assim, e aí desce. Ah, professor, é verdade. É desse jeito mesmo. Então, ó, eles vão, né? Desce, fica parado no ar. Então, não considere inércia. Para Aristóteles, só tinha velocidade se eu tivesse uma força. Né? Se eu não tivesse força, não tem velocidade. Então, ele não cria na inércia, ele não conhecia, né? Então, o Galileu foi muito importante nessa ótica aí. Da Inquisição, Galileu renegou suas ideias a respeito do movimento da Terra e acabou escapando da morte. Condenado à prisão perpétua, ao deixar o tribunal, afirmou "Eppur si muove", que em latim significa "e contudo ela se move". Na mesma época, na Alemanha, o matemático Johannes Kepler tem acesso às anotações do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Surgem então as 3 leis que regem o movimento dos planetas e de outros corpos celestes. Já no final do século XVII, na Inglaterra, Isaac Newton reúne em uma só lei matemática as descobertas de Kepler e Galileu e enuncia a lei da gravitação universal. Era a fórmula para o entendimento do cosmo, que deixava de ser puro e divino e ganhava a dimensão das coisas terrenas, naturais, uma extensão da própria Terra. Segundo Newton, as partículas sempre se atraem com uma força que depende diretamente do produto das massas e inversamente do quadrado da distância que as separa. Ou seja, quanto maior a massa dos objetos e mais perto estiverem, maior a força entre eles. Essa atração garante estabilidade e evolução ao universo, sendo a força gravitacional a causa da movimentação dos planetas. Mas não seria apenas isso, concluiu o cientista Albert Einstein já na primeira parte do século XX. Ganhador do Prêmio Nobel de Física e pai de uma das maiores construções intelectuais da humanidade, Einstein destacou uma nova causa para o movimento dos planetas: a deformação do próprio espaço-tempo. Nós conhecemos a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Livres, os corpos seguem em velocidade constante e em linha reta. Porém, surgem as mudanças no espaço plano e o percurso já não é mais o mesmo. Trajetórias retilíneas passam a ser curvilíneas pela simples deformação do espaço. E assim acontece a atração gravitacional. Não mais uma força, como propunha Newton, mas uma alteração do próprio espaço causada pela presença da matéria. Tempo e espaço caminhando sempre juntos, moldando o universo. Essa foi uma das grandes sacadas de Einstein. Então, aí começa, né, esse histórico, né, do modelo geocêntrico, o modelo heliocêntrico, e esse apanhado histórico que eu acho bacana, que vem linkando com Galileu e até Einstein, né, que rompeu aí com a teoria clássica newtoniana, né? E aí a gente vem agora para a segunda parte. Até aqui, alguma dúvida, algum comentário? Não? Então, olha só, a parte 2. Agora a gente começa a falar da gravitação das leis de Kepler. E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre elas aqui. Contemporâneo de Galileu, Johannes Kepler nasceu na Alemanha em 1571. Professor de matemática na Universidade de Graz, na Áustria, Kepler acabou mudando-se para Praga em 1600. Foi lá que Kepler tornou-se assistente do astrônomo Tycho Brahe, com quem já se correspondia sobre os mistérios do cosmo. Dedicado às observações acerca dos movimentos de Marte e aos trabalhos de Brahe, Kepler concluiu que os movimentos dos astros são elípticos e não circulares como se imaginava. A primeira lei, ou lei das órbitas, diz que todo então, planeta... A primeira lei de Kepler, ou conhecida como lei das órbitas. Deixa eu enunciar ela aqui para vocês. Olha só. A primeira lei de Kepler. Deixa eu não vou ver, né, jumento. Vou colocar aqui uma amarelinha aqui, gente, senão eu não consigo ver. Primeira lei de Kepler.
Lei das órbitas. O que diz essa lei maravilhosa? Que os planetas giram, né, se movimentam ao redor do Sol em órbitas elípticas, ou seja, é uma elipse, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Tá? Vou colocar aqui embaixo, que eu acho que vai ficar melhor. Isso. Então, essa é a primeira lei de Kepler, e ele vai enunciar aqui para vocês. Olha só. Descreve uma órbita elíptica com o Sol em um dos focos. Então, vamos de novo, né? A primeira lei, ou lei das órbitas, diz que todo planeta descreve uma órbita elíptica com o Sol em um dos focos. Então, é isso. A segunda lei é a chamada de lei das áreas. Então, eu vou colocar aqui, ó, segunda lei, lei das áreas. Gente, em suma, tem uma forma mais técnica, mas eu sou muito prático. Então, eu vou falar o seguinte, ó. Áreas iguais são percorridas em tempos iguais. Então, você vai entender. Ah, e detalhe, esse ponto aqui da órbita mais próximo do Sol a gente chama de periélio, e de perto, periélio. E afastado, afélio. Ah, entendi o macete. Então, tá bom. Então, olha só. Segunda lei, ou lei das áreas, diz que a linha que vai do Sol até qualquer planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Observe. Ó, a área 1 igual a área 2, que é igual a área 3, que é igual a área 4. Aí, olha só, professor, então você quer me dizer que essas áreas são iguais, então o tempo aqui é igual? É. Então, professor, você está me dizendo que, por exemplo, aqui no afélio, o tempo, como eu tenho uma altura, se eu assemelhar um triângulo, eu tenho uma altura maior, grandona, bitela gigante, e uma base pequenininha, né? Então, olha só, aqui o tempo é menor, ou seja, é mais lento, ele anda a velocidade, não o tempo, né? Ó, vai ter uma velocidade menor. Já aqui próximo vai ser a velocidade maior? É. Só que aí é onde que vem o grande lance, gente. Aqui a gente faz uma elipse para representar, mas na realidade essa elipse ela é quase concêntrica, tá? Então não é aquela elipse assim achatada. A gente faz essa forma achatada para você visualizar. Se eu fizer uma circunferência mais ou menos assim, ó, você vai falar assim, ah, isso aí é uma circunferência, não é uma elipse. Ó, deixa eu pegar um negócio aqui assim, ó. Tá vendo? Isso é uma circunferência? Não. Né? É uma elipse que está um pouquinho achatada. Então, é mais ou menos assim a órbita da Terra. Ah, entendi. Por isso não dá tanta diferença, professor? É, nas estações do ano e tudo mais. Ah, então, olha só. A área 1 igual a área 2 igual a área 3 igual a área 4, elas são percorridas em tempos iguais. Beleza? Dúvidas? Questionamento? Objeções? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, tá? Oh, meu Deus. Beleza. Professor, mas a Terra não cai em direção ao Sol? Uai, ela é atraída, né, Israelzinho? Aí o que acontece? Você tem aqui uma força de atração gravitacional prevista aí por Newton, Isaac Newton, né? E essa força, alguém deu um peteleco aqui, ó, e esse negócio começou a ter movimento. E aí essa força é uma força que a gente considera centrípeta, né? Sempre voltada aqui para o centro da trajetória. Entendeu? E é isso aí que faz, né, o corpo andar, até a ficar em órbita. Professor, hoje a gente já tem um entendimento diferente pela relatividade? É porque a gente não vê bem uma força, a gente vê o plano de espaço-tempo que faz esse negócio andar, tá? Ah, beleza. Então, vou limpar os desenhos e vamos sortar aqui o trem, ó.
O ponto mais próximo do Sol chamamos de periélio e o ponto mais distante de afélio. A terceira e última lei de Kepler, ou lei dos períodos, diz que a razão entre o quadrado do período de um planeta e o cubo da sua distância média ao Sol é sempre constante, qualquer que seja o planeta. Com essa lei, podemos concluir que planetas que orbitam próximo do Sol têm tempos de revolução mais curtos, como Mercúrio, cujo ano dura apenas 88 dias da Terra, e planetas distantes do Sol são mais lentos, como Netuno, onde um ano equivale a 165 anos terrestres. Beleza? Então, a terceira lei, deixa eu voltar aqui, então, é a lei do período, né? Olha só, aí você vai ter essa relação. P ao quadrado está para R ao cubo, isso vai ser uma constante. Essa constante, depois a gente vai ver que chama-se Gzão, lá da lei de Newton. Ah, é, professor? É. Então, terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Beleza? Tá aí, quem quiser anotar. Aí agora eu vou pegar o videozinho 4 aqui já, vou deixar engatilhado aqui. Pena que a hora está acabando já. Queria fazer alguns exercícios com vocês. Mas olha só, a gente vai continuar na maratona, viu? E no intensivo lá. Minha aula, por exemplo, é hoje à noite. Hoje às 8 às 17. Então, tendo dúvida, pode me procurar. Tendo vocês nas redes sociais, vocês sabem disso. Tá bom? O que eu puder contribuir para o desenvolvimento de vocês aí, contem comigo. Fala, meu povo nas ruas de Salvador. Vocês sabem por que a Lua não cai sobre a Terra? Porque eu acho que ela foi feita para ficar lá em cima mesmo. É coisa de Deus. Tem que ficar lá. A atmosfera não vai deixar que ela desça. Olha, que eu acho, vou fazer igual você, que acho que é São Jorge que segura ela. Eu acredito que a Lua não cai sobre a Terra porque a Lua é o mesmo tamanho que a Terra. É, vê só, eu acredito que a Lua não cai porque deve ter uma cordinha assim segurando, tá ligado? Tipo, do Sol pra Lua, segurando. Eu acho que é por causa disso que não cai. Então, vamos conhecer um pouco mais dessa história. Newton descobriu que tudo se atrai. Basta simplesmente ter massa. É essa atração que torna possível a existência do mundo, do universo. E o que faz todas as coisas caírem em direção à Terra? A força gravitacional. Ela é responsável pelo movimento e a forma esférica dos planetas, pelo brilho do Sol e das estrelas, pela origem e forma das galáxias, pela existência da Terra e até mesmo pela queda de uma maçã ou de um simples coco. É assim que a Lua se comporta. Ela está sempre caindo sobre a Terra. Mas ela precisa ter velocidade tangencial para tentar fugir desta queda. Se estivesse parada, ela já teria despencado sobre a Terra há muito tempo, igualzinho ao coco. Se a Lua fosse livre, se moveria eternamente em linha reta com velocidade constante, de acordo com a lei da inércia. Mas, graças à força gravitacional, a sua trajetória deixa de ser uma reta e passa a ser uma curva, igualzinho ao que ocorre com uma bala disparada. Ao mesmo tempo que cai, avança horizontalmente. Newton ainda deu um passo além. Conseguiu saber mais sobre a força gravitacional, unindo os conhecimentos de Galileu sobre o movimento dos corpos na Terra e os de Kepler sobre o movimento dos planetas no céu. Ele descobriu que a força de atração gravitacional depende diretamente do produto das massas dos corpos envolvidos e inversamente do quadrado da distância que os separa. A lei da gravitação é Gzão, que é uma constante, a massa 1 vezes a massa 2 sobre a distância ao quadrado. Beleza? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com o Célio, para ele entrar em contato também com vocês, porque eu acho que só essa aulinha aqui não tá legal, não ficou suficiente, não. Dá para a gente fazer essa semana aí, amanhã à tarde. Vocês têm disponibilidade? Amanhã às 15 horas, para a gente terminar? Posso?
Eu vou ver se tiver disponibilidade, eu tenho disponibilidade. Aí eu mando o link e ele encaminha para vocês. Pode ser? Porque... Ah, tem maratona. Ah, entendi esse horário. Não, então vamos fazer o seguinte. Mas eu vou combinar com ele o horário direitinho. Ou na maratona. Na maratona, eu que vou dar essa matéria, aí vai ficar legal também. Tá? No mais, eu quero só agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo, né? Deixa eu aparecer aqui na câmera, né? Que nos ajudaram, né, a fazer esse momento tão difícil e vencemos, né? Fizemos um trabalho, tirando essa parte da gravitação que falta um ajustezinho. Eu acredito que o trabalho foi bem feito, com bastante resolução de exercício, muita lista, material que a gente enviou, né? E para terminar, eu gostaria de ler um poema com vocês, que é esse aqui Tá abrindo aqui. Deixa eu só fechar aqui. Nós temos 1 minuto só, apenas. Aqui, chama Padre Zezinho. Esse poema eu acho muito bonito e fala o seguinte: se eu morrer antes de você, não vai dar tempo de ler. Então, vai ficar para essa aula que eu vou agendar aí para fazer. No mais, eu quero agradecer vocês, pedir desculpa aquilo que não tenha ficado aí na contento de vocês. A gente sempre pode melhorar, evoluir. Estou sempre aberto às sugestões, críticas construtivas. E falar que todo o meu esforço aqui foi sempre das melhores intenções para produzir aí conhecimento para vocês. Tá bom? Um beijo grande. Eu espero revê-los na maratona. Hoje mesmo tem aula às 18 às 19. Espero que vocês estejam por lá. E nós vamos junto, caminhando. O que eu puder contribuir, vocês sabem, eu estou à inteira disposição. Beijo grande, gente. Bons estudos, muito sucesso na vida de vocês. E lembra que isso aqui é um pedaço da história. Tá? A história ainda está por vir na sua vida, o sucesso e a caminhada faz parte. E o gostoso é lá na frente você falar assim, poxa, valeu a pena a caminhada, valeu a pena o meu esforço. Beleza? Grande abraço a todos, do fundo do coração. Tchau, tchau.